Capítulo 1. A capital ocidental. Quarto dia. A luz do sol que atravessava as cortinas forçou Mao a abrir lentamente as pálpebras pesadas. A cama, com seu dossel elegante e ornamentado, o ar límpido e fresco e os móveis requintados lembraram-na mais uma vez de que não estava em sua casa, na capital. Quero dormir mais. Sentou-se, esfregando os olhos. As noites eram tão frias que ela dormia sob várias camadas de cobertores e até uma pele de animal, mas assim que o sol nascia, o calor se tornava insuportável. Uma das mantas já havia caído no chão, e os pés de Mao estavam para fora das cobertas. Ela pensou ter ouvido gritos durante a madrugada, e isso a acordara. Ela dormira apenas levemente, depois disso. Quem faria esse tipo de coisa? Que vizinhos desagradáveis. O café da manhã deveria chegar em breve. Mao se sentia aliviada por não precisarem comer todos juntos, provavelmente uma gentileza para com os convidados de ressaca. Decidindo se trocar antes que a criada aparecesse, Mao saiu da cama, ainda sonolenta, e escolheu uma roupa aleatória do cabideiro. Vestiu uma saia comum e uma blusa de mangas curtas sobre uma túnica leve. O melhor da roupa era o tecido arejado, com pequenos detalhes bordados no colarinho e na bainha, que lhe davam um toque ocidental. O palito de cabelo de prata repousava sobre a mesa. Mao não o colocou na cabeça, amarrando o cabelo com uma fita simples. Ainda assim, guardou o adorno entre as dobras das roupas para não perdê-lo. Ela sempre carregava um pequeno pacote contendo remédios, bandagens e coisas do tipo, então simplesmente o adicionou ali. A batida na porta veio assim que terminou de se vestir. "Entre", disse ela, e uma criada entrou empurrando um carrinho com o café da manhã. O cardápio estava um pouco mais simples que o habitual, talvez por causa do grande banquete da noite anterior. Mao comeu algumas colheradas do mingau simples e estava pensando em adicionar um pouco de vinagre preto para melhorar o sabor, quando alguém bateu fortemente à porta. Mao suspirou, despejou o vinagre no mingau, comeu um pouco e, sem esconder a irritação, disse: "Entre." "Eu poderia jurar que você demorou 1 minuto a mais para responder", disse Bacen ao entrar. Havia outro homem com ele, mas não era Jinchi. Sem saber ao certo como se sentir em relação a isso, Mao engoliu a comida e fingiu não entender do que Bacen estava falando. "Deve ter sido imaginação sua", respondeu ela. "Você está tomando café da manhã?", perguntou ele. Não que isso parecesse motivá-lo a sair. Algo havia acontecido, deduziu Mao. Ela pousou os hashis e o encarou. O que foi agora? A mão direita dele estava enfaixada. O mesmo curativo que ela havia feito na noite anterior. Ele estivera tão cheio de adrenalina que nem o inchaço, nem o fato de o osso estar quebrado pareciam incomodá-lo. A situação foi densa, mas ele conseguiu ser ainda mais. Bacen expirou fundo e tirou um embrulho de pano das dobras do manto. Colocou-o sobre a mesa, abriu e revelou outro pacote, esse envolto em papel encerado. Assim que o desembrulhou, o nariz de Mao se contraiu e ela deu um passo para trás. Um cheiro forte e desagradável veio de um pequeno pote de cerâmica dentro do pacote. "Isso é perfume, por acaso?", perguntou ela. Já havia sentido aquele cheiro antes. Era o mesmo perfume que fora derramado sobre a consorte Lishu durante o banquete. "Onde conseguiu isso?" "Engraçado você perguntar", disse Bacen. Sua expressão era conflituosa. Ele estava obviamente suprimindo uma pontada de raiva. "Lady Adu trouxe para nós." "E onde ela conseguiu?" "Um dos guardas dela encontrou tarde da noite. Uma serva da meia-irmã da consorte Lishu o tinha. Ela estava caminhando quando, por algum motivo, um cachorro de rua a atacou, e o guarda a ajudou." "Ajudou, é?", pensou Mao. Quais eram as chances de um guarda estar por acaso ali para ajudar? Mesmo tão longe da capital, por que uma serva estaria vagando sozinha à noite? O raciocínio mais lógico era que o guarda fora enviado para segui-la por ordem de Adu. Talvez ela desconfiasse da serva. Mas não havia razão para dizer isso em voz alta. O vira-lata parecia absurdamente agitado, e apesar de haver outras pessoas por perto, ele ignorou a todos e foi direto nessa criada, explicou Bacen.
Você está dizendo que esse perfume foi a razão para isso? Mao Mao pressionou um pano contra o nariz e ergueu o frasco. Perfumes guardados em cerâmica não eram incomuns. Havia quem fizesse potes assim apenas por estética, então seria difícil rastrear a origem exata da peça. Então isso implicaria que o perfume derramado sobre a consorte Li Shu na noite passada pertencia à sua meia-irmã, certo? E esse cheiro claramente tem o efeito colateral de agitar animais selvagens, disse Mao Mao. Sim, acho que é quase certo, respondeu Bacen. Será que a meia-irmã tinha comprado o perfume só como uma pegadinha? Mao Mao não duvidaria. Mas será que ela odiava Li Shu bastante para querer se livrar dela? E mesmo que ela tivesse motivo, Mao Mao duvidava que ela e a criada tivessem capacidade para manipular as grades da jaula do leão. Considerou por um momento se o pai de Li Shu, o Ryu, poderia ter ajudado, mas essa teoria trazia ainda mais perguntas. Para começar, se queriam mesmo se livrar de Li Shu, aquele era um jeito absurdamente complicado de fazê-lo. Existiam soluções muito mais simples. Além disso, o risco era alto demais. Ainda assim, havia algo que Mao Mao queria confirmar. Então vocês estão considerando a meia-irmã da consorte como culpada? Bacen hesitou. Não podemos afirmar com certeza, mas se nada mudar, é provável que seja esse o rumo que as coisas tomem. Uma maneira habilmente vaga de colocar. Isso era incomum para Bacen. Ele normalmente era muito mais direto. Mao Mao esperava até que ele exclamasse algo como: sim, ela deve ser punida. Em vez disso, ele prosseguiu. A meia-irmã disse que era apenas uma brincadeira. Ela afirma que uma mulher que conheceu na cidade há alguns dias lhe deu o perfume, dizendo que o cheiro atrairia insetos desagradáveis, e que ela achou que seria engraçado. A meia-irmã jura que não fazia ideia de que haveria um leão envolvido. Ou seja, ela admitiu a maldade que fizera contra Li Shu, só não havia planejado o leão. Se tudo aquilo fosse verdade, como isso mudaria as coisas? Se ela também conspirou para sabotar a jaula do leão, então isso passa, e muito, dos limites de uma brincadeira, disse Mao Mao. Havia muitos dignitários presentes no banquete, não apenas Li Shu. Ela colocou todos em perigo. Se a intenção dela era atingir apenas a consorte, talvez ainda pudesse escapar impune. Li Shu era sua parente, afinal, e, mais importante, alguém com influência suficiente para decidir o quão severa seria a punição. A meia-irmã talvez não saísse totalmente ilesa, mas podia receber apenas uma advertência leve. Você tem razão. E não só a meia-irmã, mas talvez até o próprio Sir Ryu e a consorte Li Shu podem acabar sendo responsabilizados, disse Bacen. Você acha mesmo que é só um talvez? Mao Mao perguntou. Eles serão massacrados. Havia pessoas poderosas de outros países presentes naquele banquete. Podia se tornar um incidente diplomático. Seria ingenuidade achar que apenas a culpada sofreria as consequências. Bacen lançou-lhe um olhar amargo. Por que essas coisas sempre acontecem com a consorte Li Shu? Ele disse. Era difícil dizer se falava consigo mesmo ou com Mao Mao. Ela não sabia o que responder, então ficou em silêncio, mas pensou, talvez ela simplesmente tenha nascido para isso. Mao Mao detestava justificar tudo com palavras como destino, mas tinha de admitir que algumas pessoas pareciam ter mais sorte que outras. Pensou especialmente em seu pai adotivo, Loumen. Ele era mais inteligente e capaz do que a maioria, mas parecia ter nascido sem um pingo de sorte. Mesmo agora, depois de finalmente voltar a trabalhar no palácio, sua vida não parecia ter melhorado muito. Afinal, isso só levara o estrategista com cara de raposa a visitá-lo com certa regularidade, interrompendo seu trabalho. As coisas deviam estar realmente ruins para ele mencionar isso em suas cartas. Recentemente, ele chegou a escrever que um de seus armários de remédios simplesmente havia virado do avesso. Mao Mao não fazia ideia de como. É de cortar o coração, não acha? Comentou Bacen. Ele está realmente preocupado com ela, pensou Mao Mao, mas decidiu não dizer nada. Fazer comentários sobre esse tipo de coisa era a maneira mais rápida de se meter em mais encrenca. Ainda assim, era verdade que a consorte, à sua própria maneira, tinha alguns problemas. No fundo, ela apenas se deixava levar pelas circunstâncias. Mao Mao sabia que isso era, de certa forma, inevitável. Era assim que Li Shu fora criada, e era assim que ela sempre vivera. No entanto,
Mao Mao não pôde deixar de se lembrar da jovem que certa vez fora ao Distrito dos Prazeres para se vender como cortesã. Ela fizera isso para romper laços com o pai, ajudar a irmãzinha a ter algo para comer e também para sair da lama. Mao Mao simplesmente não conseguia odiar alguém com uma personalidade como essa. Se a consorte tivesse ao menos metade dessa força, pensou. Bem, talvez ela tivesse sofrido menos nas mãos da meia-irmã, e talvez não tivesse sido tão ridicularizada no palácio interior. De qualquer modo, já era hora de Mao Mao descobrir o verdadeiro motivo da visita de Bacen. Há algo que o senhor gostaria que eu fizesse? Perguntou ela. Sim. Ah, respondeu Bacen, tirando um pedaço de papel das dobras do manto. Parecia um cartaz de procurado, mas havia algo que deixou Mao Mao intrigada. O que significa isso? Perguntou Mao Mao. É isso que quero descobrir, respondeu Bacen. Essa é a mulher que, segundo a meia-irmã, lhe vendeu o perfume. O esboço no papel realmente mostrava uma mulher, mas seu rosto estava coberto por um véu, deixando apenas seus olhos visíveis. Para compensar, o desenho incluía o corpo inteiro, e embora as roupas fossem detalhadas com precisão, Mao Mao percebeu de imediato que ela poderia simplesmente trocá-las. É uma comerciante? Não, aparentemente ela apenas começou a conversar com a meia-irmã enquanto esta fazia compras na cidade. Na cidade, é? Mao Mao ouviu a história de Bacen com ceticismo. A mulher dizia trabalhar com perfumes e recomendou vários aromas diferentes à meia-irmã. Esse estava entre eles. Supostamente, a tal comerciante havia explicado que o perfume podia atrair homens, mas que deveria ser usado com cuidado. O cheiro ficaria forte demais se não fosse diluído corretamente, assim foi dito à meia-irmã. Algumas pessoas, inclusive, o usavam em brincadeiras. E foi assim, ao que parecia, que a meia-irmã teve a ideia da sua pequena pegadinha. Essa história está um tanto vaga, comentou Mao Mao. De fato, e não temos muito com o que trabalhar. Rastrear essa vendedora será difícil, no mínimo. Mao Mao semicerrou os olhos examinando o desenho. As roupas, típicas da capital ocidental, eram feitas para proteger do vento e da areia, deixando o corpo pouco exposto, ou seja, sem revelar nenhuma característica física marcante. Ainda assim, o olhar atento de Mao Mao notou algo curioso. Para um desenho tão simples, os sapatos têm detalhes demais. Bacen olhou novamente para a imagem. Agora que você mencionou, realmente, na verdade o tamanho dos pés parece desproporcional em relação ao corpo. O corpo da mulher havia sido desenhado em proporções normais, mas os pés pareciam torcidos, quase estilizados. Você acha que há alguma chance de ela ter pés de lótus? Perguntou Mao Mao. Pés de lótus? A prática consistia em enfaixar os pés, forçando-os a ficarem menores do que seriam naturalmente. Algumas mulheres no harém imperial ainda faziam isso, era um costume bastante comum no norte. Mas e aqui, no oeste? Já que a meia-irmã não comentou sobre isso, talvez enfaixar os pés não fosse algo comum por aqui. Pode verificar novamente esse desenho para mim? Pediu Mao Mao. Certamente, respondeu Bacen, recolhendo o papel. Ele estava prestes a sair quando voltou, como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Ah, a propósito. Sim, senhor? O mestre Jinshi anda estranho desde a noite passada. Você sabe de algo? Acho que normalmente ele mesmo teria vindo resolver esse assunto, mas decidiu me mandar em seu lugar. Mao Mao permaneceu em silêncio. Você ouviu alguma coisa sobre ele? Eu não sei. Algo sobre alguém estar colocando pressão sobre ele? Qualquer coisa, insistiu Bacen. Mao Mao desviou o olhar. Bacen tinha razão. Ele não teria sido enviado ali se Jinshi não tivesse pedido pessoalmente. Ela decidiu se fazer de desentendida. Quem sabe? Talvez ele esteja cansado. A viagem foi bem longa, respondeu. Bacen retornou com o relatório em menos de meia hora. A meia-irmã insistia, junto com sua dama de companhia, que não tinha nada a ver com aquilo e nunca quis que aquilo acontecesse. Mas Mao Mao, francamente, não se importava. Bacen havia voltado bem irritado com tudo aquilo. É exatamente como você disse, contou ele. A mulher realmente tinha os pés enfaixados e usava sapatos especiais por causa disso, um detalhe marcante que ficou na mente da meia-irmã, e que subconscientemente ela enfatizou quando descreveu a mulher para o artista.
mesmo sem nunca dizer especificamente que a mulher tinha pés de lótus. Isso já reduz bastante as opções. Para apenas algumas pessoas, eu diria, senhor, respondeu Mao. Você acha? Em Li, a prática dos pés enfaixados era comum no norte, mas quase inexistente no oeste. Se alguém com pés de lótus vivia na capital ocidental, provavelmente vinha de uma família que havia se mudado do norte há 1 ou 2 gerações, ou no mínimo, ainda mantinha a tradição. O ponto é, a família dela provavelmente já mantinha esse costume, concluiu Mao. Bacen pareceu incerto. Você não acha que ela poderia ser uma viajante? Mao balançou a cabeça diante da ideia. Se for assim, ela teria que ser filha de uma família rica o bastante para enviá-la nessa viagem sob os mesmos padrões da consorte Lishu. Era uma longa jornada até a capital ocidental, e o enfaixamento dos pés deformava-os de tal forma que andar sobre areia era praticamente impossível. O processo consistia em impedir à força o crescimento dos pés desde a infância, mantendo-os amarrados por toda a vida para que não aumentassem de tamanho. Por isso, era preciso desinfetá-los a cada poucos dias. Mao sabia bem, pois vendia álcool para as cortesãs que possuíam pés de lótus. Tudo isso indicava que, se a mulher nascera na capital ocidental e tinha os pés assim, ela devia pertencer a uma família nobre ou rica o suficiente para sustentar uma tradição antiga. E você tem certeza disso? Perguntou Bacen. Não assumo responsabilidade por nada, só estou oferecendo a hipótese mais plausível com base nas informações que eu vi, respondeu Mao. Não podiam esperar perfeição dela. Se só queriam respostas certas, Mao não teria escolha senão ficar de boca fechada e fingir ignorância. Tudo bem, disse Bacen após um momento, resignado, aceitando suas condições. E então, finalmente, deixou o quarto. Mao bocejou e sentou-se na cama, pensando em descansar um pouco mais. Perfeição. Nem pensar. Mao ainda tinha várias perguntas em mente. Será que a snob meia-irmã de Lishu realmente falaria com uma desconhecida e ainda por cima compraria algo dela? E como essa mulher misteriosa sabia tanto sobre as intenções da meia-irmã? Tudo aquilo parecia planejado demais para ser coincidência. Tanto faz. Mao decidiu que já era hora de dormir. Ela estava tão cansada que mal conseguia fazer seu cérebro funcionar. Deitou-se, mas o palito de cabelo a cutucou de leve. Ela pensou em tirá-lo dali, porém, ela também não queria ficar olhando para ele. Sem dizer uma palavra, Mao rolou para o lado e fechou os olhos, adormecendo quase instantaneamente.